Convidamos para coordenar os trabalhos da mesa 8, Democracia e a Governabilidade, a doutora Caterine Schneider, advogada eleitoralista e presidente do Instituto Catarinense de Direito Eleitoral, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Santa Catarina. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores, inclusive dos web espectadores que nos assistem no canal do TRE no YouTube. Professor de Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, coordenador da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, convidamos à mesa o professor Dr. Roberto Dias. Pesquisador de Direito Público da Faculdade de Economia na Universidade de Messina, Itália, professor associado da Universidade de Messina, Itália, convidamos o professor Dr. Pierangelo Grimaldo. Professor de Direito Constitucional e Eleitoral da Universidade de Buenos Aires, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires, professor da Escola Judiciária da Magistratura Argentina, membro da Associação Argentina de Direito Constitucional e da Comissão de Direito da Associação Argentina de Direito Processual Constitucional, convidamos o professor doutor Jorge Alejandro Amaya. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa última manhã do nosso seminário. Inicio agradecendo e parabenizando o Dr. Marcelo Ramos Peregrino pela organização do evento, que tem sido um sucesso, tanto de audiência quanto de conteúdo. Realmente, todos os temas explanados aqui foram brilhantes e apresentados por pessoas com muito conhecimento. Meus parabéns, Dr. Marcelo. Bom, passando diretamente ao tema que nós vamos tratar agora pela manhã, que se chama Democracia e Governabilidade, o que nós esperamos são realmente a abertura de um debate e uma conversa interessante a respeito do que a própria democracia, em como contribuir com a democracia, o sistema eleitoral, as eleições que nós teremos esse ano e as experiências que serão trazidas tanto pelo Dr. Roberto Dias, aqui do Brasil, nosso professor em Direito Constitucional, a experiência italiana e a experiência argentina que nós teremos aqui na mesa. Então, de imediato, passo a palavra ao Dr. Roberto Dias para a sua apresentação. Muito obrigado, doutora Caterine. Sei que já falei sobre isso quando presidi a mesa de ontem, mas não tenho como fugir de parabenizar os organizadores do evento, especialmente o Dr. Marcelo Peregrino e o professor Marcelo Figueiredo, que com tanto empenho conseguiram desenvolver um seminário de altíssima qualidade, trazendo para cá, para Santa Catarina e para o Brasil todo e para o mundo todo, temas tão interessantes sobre Constituição e direitos políticos. O tema da mesa de hoje, governabilidade, democracia e governabilidade, me levou, quando fui convidado a falar, a pensar em algo que me parece fundamental, que é o nosso presidencialismo de coalizão. Então, minha fala de hoje vai se centrar muito na questão do presidencialismo de coalizão e como isso afeta ou como isso não afeta a governabilidade no Brasil. Sabemos que, no Brasil, há quase que um senso comum no sentido de dizer que o presidente tem muita força nas suas mãos e isso cria uma série de problemas. Eu não nego que o presidente tenha muitas forças na sua mão. Nós vivemos num sistema presidencialista. Mas discordo, em algum sentido, dos grandes problemas que alguns apontam em relação ao nosso sistema presidencial. E vou tentar demonstrar isso na minha fala de hoje. Quando se iniciou esse evento, no primeiro dia, a professora Eneida tratou da questão do pluralismo, tratou da questão da pluralidade de partidos no Brasil e disse que entendia que não havia
uma pluralidade tão grande assim, não era um problema, essa questão não era um problema. Eu começo, então, falando que eu discordo da professora Eneida. Nós temos, hoje, no Brasil, 32 partidos políticos, como já foi mencionado, sendo que 23 desses partidos têm representação na Câmara dos Deputados. 17 partidos têm representação no Senado Federal. E havia, na lei dos partidos políticos, a lei de 1995, uma previsão sobre cláusula de barreira, tão bem tratada na última mesa de ontem pelos professores italianos. No Brasil, então, havia essa previsão, uma disposição normativa que negava a existência ou a representação parlamentar ao partido que não tivesse alcançado um determinado número ou percentual de votos numa eleição, com os objetivos claros de exclusão ou de coibir um número elevado de partidos, obviamente, evitar, com isso, o enfraquecimento dos partidos políticos, impedir as chamadas legendas de aluguel e evitar que se afetasse a governabilidade. Eu sei que, do ponto de vista da constitucionalidade dessa questão, ela está superada, porque o Supremo Tribunal Federal já apreciou essa matéria, mas, academicamente, nós não podemos fugir da discussão, mesmo tendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Aliás, exatamente por ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria, é que nós devemos reiteradamente tratar dessa matéria. A previsão na lei de 1995 era que o direito de funcionamento parlamentar se daria se o partido alcançasse 5% dos votos válidos naquela eleição, na eleição anterior, distribuídos em 1/3 dos estados, com um mínimo de 2% em cada um deles. Havia uma regra de transição e, em 2006, quando foi julgada a ação direta de inconstitucionalidade 1354, se essa cláusula fosse aplicada, só 7 partidos teriam funcionamento parlamentar. Isso é, só 7 partidos teriam direito de se fazer representar nas casas legislativas, obtendo assento, o direito de os parlamentares se organizarem em bancadas, sob a direção de um líder, de sua livre escolha, atuando à frente dos cargos que lhes coubessem em respeito ao princípio da proporcionalidade. Esses partidos, na ocasião, eram só 7 que sobreviveriam, que seriam o PT, PMDB, PSDB, o então PFL, PP, PSB e PDT. Eles participariam, então, do rateio do saldo fundo partidário e gozariam dos minutos de propaganda eleitoral em cadeia nacional e estadual. 19 outros partidos, em 2006, não teriam funcionamento parlamentar. Dentre eles, partidos realmente com uma carga ideológica e com uma importância histórica muito relevante, como, por exemplo, o Partido Verde, o Partido Comunista Brasileiro e assim por diante. E o Supremo Tribunal Federal, em 2006, portanto, em votação unânime, decidiu pela inconstitucionalidade da cláusula de barreira. Disse que seria o fim das minorias políticas e a consagração do despotismo da maioria. Disse que um dos fundamentos da República é o pluralismo político e, portanto, com a cláusula de barreira, nós teríamos uma redução desse pluralismo e que haveria, então, uma violação ao direito de associação, uma redução da representatividade dos parlamentares eleitos e a violação da cláusula do voto igual para todos. Portanto, a violação, em última instância, do princípio da igualdade. Creio que o fato de não se ter 32 partidos, mas se ter 7 partidos, obviamente, haveria, sem dúvida, uma redução desse pluralismo partidário, mas também haveria algo benéfico, que seria o fim, ou pelo menos uma redução, da fragmentação partidária que temos no Brasil. Mais do que um pluralismo, a gente tem uma fragmentação dos partidos. E, sem dúvida, esses parlamentares se acomodariam nessas outras legendas
de modo a que a gente pudesse ter, então, um sistema um pouco mais racional do ponto de vista da governabilidade. Mas não foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal, e, portanto, nós temos hoje, como mencionei, 32 partidos políticos, sendo que 23 deles têm representação na Câmara e 17 têm representação no Senado Federal. Isso, sem dúvida, e aí entro propriamente na questão do presidencialismo de coalizão, tem reflexos na composição dos ministérios. Quando se fala em presidencialismo de coalizão, mais do que se tratar de uma disputa entre executivo e legislativo, dá para se entender como uma cooperação, tanto na formação subjetiva quanto na manutenção do governo. A governabilidade, portanto, é buscada pelo executivo a partir da base de apoio no Congresso, aproximando o nosso sistema de governo do sistema parlamentar quanto à responsabilidade política do presidente. Obviamente, sem os mesmos efeitos da quebra de confiança da base congressual. A coalizão, portanto, se forma em 3 momentos. Um primeiro momento se dá quando se faz a aliança eleitoral. Num segundo momento, a coalizão se dá na formação do governo. E em um terceiro momento, a coalizão vai acontecer na formulação e na implantação da agenda política. Ou seja, no momento em que se está na campanha eleitoral, ou antes da campanha eleitoral, no momento da formação daquela aliança, as alianças dos partidos para formar uma candidatura, para apoiar uma candidatura, ali começa o movimento para coalizão. O partido vitorioso, sem dúvida, vai buscar nesse apoio que teve durante a campanha, esses partidos que formaram essa aliança eleitoral, vai buscar neles a formação do seu ministério. E, obviamente, haverá a responsabilidade dos parlamentares dessa base de apoio do governo, que tem representação nos ministérios, na responsabilidade da realização da agenda política daquele governo. Isso, obviamente, gerava um problema bastante importante, que era de os parlamentares, no momento posterior à eleição, serem cooptados para a base aliada depois que acontecia a eleição. Né? Para aumentar a base aliada, o governo, então, chamava para a sua base outros parlamentares que tinham sido eleitos pela oposição. Isso gerou um fenômeno, não gerou um fenômeno, mas há uma caracterização aí de uma judicialização da política com a questão da fidelidade partidária. Né? O judiciário, então, é instado a se manifestar sobre a viabilidade ou não de parlamentar eleito por uma sigla, né, ao se mudar de uma sigla simplesmente para fazer parte da base aliada, porque teria benefícios em relação com relação a essa mudança, na medida em que teria mais benefícios do que se mantivesse na oposição. E o judiciário brasileiro, como vocês sabem, entendeu que a fidelidade deveria acontecer, né, e os partidos políticos, portanto, os parlamentares, não poderiam se mudar de partido sem uma justificativa. O grande problema da questão da fidelidade partidária, da decisão sobre a fidelidade partidária, foi a de que o judiciário, mais do que simplesmente decidir se um parlamentar deveria ou não, poderia ou não mudar de sigla, me parece que ele foi muito além do que poderia. Não estou discutindo aqui a questão do mérito em si, mas estou discutindo a força que o judiciário se deu nessa questão, que foi a de não simplesmente decidir que um parlamentar poderia ou não mudar de partido, mas, ao fazer isso, talvez tenha incluído uma das hipóteses de perda de mandato que não estava na Constituição.
Então, mais do que um legislador positivo, o Judiciário, nesse caso, se mostrou como um verdadeiro reformador da Constituição, ao incluir mais uma hipótese de perda de mandato que não estava prevista na Constituição. Bom, mas, com essas características, isso é, um pluripartidarismo e uma composição do governo levando em consideração essa coalizão, a questão que surge é como levar adiante uma política sem que haja um desvio em relação à governabilidade. E há um instrumento, não é, bastante importante para que essa cooperação entre executivo e legislativo aconteça, que é o poder de agenda. E o poder de agenda se dá por meio da capacidade de determinar não apenas quais propostas serão apreciadas pelo Congresso, mas também quando essas propostas serão apreciadas. E a governabilidade, então, não é possível se o Executivo se isola. Quanto mais ampla for a participação de diversos atores políticos na formulação da agenda e na sustentação da governabilidade, mais democráticas serão essas tarefas. E aí, diferentemente do que geralmente se fala, em que se menciona que há um embate entre executivo e legislativo, me parece que aqui há uma influência do presidente no processo legislativo e uma cooperação entre executivo e legislativo para viabilizar o governo. E quais são esses principais instrumentos para o exercício desse poder de agenda? Me parece que são, basicamente, 3 instrumentos. O primeiro deles é a possibilidade do presidente formar e desfazer o gabinete de ministros com reflexo no apoio partidário obtido no Congresso. Isso é, a formação dos ministérios se dá levando em consideração o apoio que o presidente tem no Congresso Nacional. Então, aqueles partidos que apoiam o governo, via de regra, vão ter um assento nos ministérios e em outras esferas do Executivo. O segundo instrumento desse poder de agenda se dá com base na centralização dos trabalhos parlamentares nas mãos dos líderes partidários. As decisões que são tomadas pelo conjunto de líderes que representam o próprio governo vai se dar com a indicação e substituição de membros das comissões, com o uso estratégico da palavra e a sua distribuição entre os membros da bancada, o controle da votação nominal e os pedidos de urgência em projetos que não os têm por decisão do presidente da República. Aqui a gente tem, então, um executivo forte, em razão da grande concentração de poderes legislativos na mão do presidente, também em razão de a Constituição estabelecer matérias de iniciativa privativa do presidente da República. Isso lhe dá muito poder para decidir a agenda do parlamento, ou seja, aquelas matérias que a Constituição diz só ele pode iniciar o projeto de lei, só ele vai poder começar o processo legislativo, isso lhe dá um poder de agenda muito forte. E há mais 3 mecanismos importantes. O pedido de urgência, quando o presidente da República, em matéria, em projeto de sua autoria, exige urgência do projeto de lei, isso fixa um prazo para que aquela matéria seja votada no parlamento. Não votada a matéria no prazo fixado constitucionalmente, 45 dias na Câmara, 45 dias no Senado e 10 dias para decidir as emendas. Quando isso se dá, né, o pedido de urgência, a pauta, passado o prazo fixado constitucionalmente, a pauta é trancada, viabilizando, portanto, um exercício de um poder de agenda bastante importante. Terceiro mecanismo é o do veto presidencial. O presidente da República, ao vetar o projeto, a apreciação desse projeto ou a não apreciação desse veto no prazo fixado constitucionalmente também tranca a pauta do Congresso, de modo, então,
a permitir que o presidente da República decida o que e quando o parlamento deve resolver. E o terceiro e último, o quarto e último ponto é o principal deles, que é o das medidas provisórias. Ou seja, a Constituição brasileira, ao estabelecer a possibilidade do presidente da República editar um ato normativo com força de lei, desde que respeitados os requisitos de relevância e urgência, fez com que ele tivesse um grande poder de decidir o que e quando o parlamento deve resolver determinada matéria. O fato é que, fazendo uma análise de quais foram as matérias de iniciativa do Executivo desde a Constituição de 46 até agora, percebe-se que, durante a Constituição de 46, 43% dos projetos foram de iniciativa do presidente. Durante o período militar, 89% dos projetos eram de iniciativa do presidente. E, a partir da redemocratização, em 88, até 1994, esse índice era de 85%. Ou seja, não há muita diferença entre a força, pelo menos em relação aos projetos de iniciativa do presidente, que ele tinha durante o período militar e após a redemocratização, pelo menos em relação à iniciativa do Executivo aos projetos de lei. Algo similar se dá com as medidas provisórias. Ou seja, o fato de o presidente da República poder editar medidas provisórias com força de lei, desde que estejam presentes os requisitos de relevância e urgência, permite, então, que ele decida o que vai ter prioridade de decisão no parlamento e, ao mesmo tempo, em razão da previsão atual de que, não decidida a questão, não resolvida ou não apreciada a medida provisória em um determinado período, ela tranca a pauta do Congresso. Isso permite, então, que não só a matéria vai ter prioridade, mas vai decidir quando aquela matéria vai ser resolvida. Isso seria impossível de viabilizar uma governabilidade caso não estivéssemos falando de um presidencialismo de coalizão com uma certa estabilidade. Ou seja, o fato de haver uma corresponsabilidade do parlamento no executivo, e isso se dá por aqueles mecanismos que eu mencionei, no momento da formação da aliança parlamentar, no momento da formação do governo e no momento da realização das políticas públicas, se a base parlamentar não estiver muito bem articulada, o fato de o presidente da República editar uma medida provisória poderá levar a um impasse de governabilidade. E, na verdade, o que nós percebemos nesses últimos tempos é que isso não tem acontecido, né? O fato é que, desde a última grande crise que tivemos institucional, ao meu ver, que foi a crise que levou à cassação do mandato, ao impeachment do presidente Collor de Mello, desde então, nós temos, obviamente, com algum custo, não só algum custo político, mas custo financeiro, na medida em que temos hoje praticamente 40 ministérios para acomodar a base aliada, não é? E também sabemos que as negociações nem sempre são das mais legítimas, não é? A mídia geralmente menciona um certo achaque, uma certa chantagem da base aliada para ganhar mais poder. O fato é que, realmente, desde 1992, quando houve o impeachment do Collor, desde então, ou seja, mais de 20 anos, nós temos uma certa estabilidade, a um custo alto, é verdade, mas temos tido uma certa estabilidade. O fato é que me parece que há uma certa mitigação da separação de poderes, aproximando o nosso presidencialismo do parlamentarismo, né? Ou seja, há uma parlamentarização do nosso presidencialismo, e há, obviamente, desafios
que são, basicamente, a manutenção do diálogo entre executivo e legislativo, sem a imposição autoritária de um sobre o outro, de modo a garantir uma estabilidade e uma governabilidade ótimas. Muito obrigado. Bom, senhores, realmente foi uma apresentação bastante instigante. Temas como a cláusula de barreira, os partidos de aluguel, o custo desse aluguel para o Brasil, o custo desse aluguel para a democracia, para o presidencialismo, para o próprio presidente ou governadores, enfim, o executivo em geral. Realmente é bastante inquietante, e o debate, a discussão de como acomodar esses interesses políticos, partidários, realmente a legitimidade desses interesses e de que forma isso realmente é benéfico para o povo, que é o destinatário final de tudo isso. Realmente são situações, são temas que a gente poderia ficar discutindo aqui a manhã inteira e teríamos muito chão e muito assunto para tratar sobre o assunto. Meus parabéns, professor Roberto, pela explanação. E agora passo a palavra para o senhor Pierangelo, ok. Grimaldo. Obrigada. Grazie Presidente, grazie innanzitutto agli organizzatori. Obrigado a todos os organizadores, ao advogado Marcelo Pellegrino, o senhor Marcelo Figueiredo de São Paulo e todos os outros organizadores que foram muito gentis e que nos entusiasmaram muito com a sua organização. A gente espera poder devolver isso adequadamente. O tema da democracia e governabilidade suscita em mim uma tentação, não pelo papel em si, mas pela sucessão de argumentos, no sentido de resumir todos os assuntos particulares que... O quê? Sim? Por quê? I sistemi elettorali, i Ué, sistemi fala di com ele, eu estou fazendo. giustiziabilità anche tô apertada. dei diritti elettorali, sia intesi come Eu estou nesse aqui. elettorato attivo che passivo. A democracia é governabilidade. É claro que o tema a gente está falando de uma democracia pluralista, porque o tema da governabilidade e da democracia não pluralista do tipo totalitário se coloca em termos de organização, sem nenhum escrúpulo em relação a uma sociedade a gente não quer ser representada na sua complexidade. A democracia totalitária, ou seja, é uma sociedade o tema da governabilidade não é tão banal. Na democracia pluralista, na democracia liberal, o tema fica tão complicado quanto mais o país onde essa democracia e aquele ordenamento democrático intervém e se torna muito complexo. Tem uma cultura complexa, o que pode significar também uma cultura rica, uma cultura, por exemplo, mediterrânea, uma cultura como, por exemplo, aquela italiana, não conhece simplesmente uma cultura política por opção da esquerda seca e da direita mais leve. São outras propostas políticas que têm raízes profundas, seja no pensamento católico, que se traduziu no empenho político já no início dos anos de 1900, seja no pensamento da peculiaridade que caracterizou o processo de unificação nacional republicano. Então é um tema muito complicado, principalmente na Itália. A governabilidade, na realidade, o conceito de governabilidade é um conceito mais politológico, mas num Estado democrático, constitucional, o tema da governabilidade tem que ser enfrentado por meio de escolhas que são realizadas pela Constituição. E um tema que, no entanto,
è cruciale é crucial nella sua na sua relação relação con quello com aquele da della democracia, e eu diria até il tema, l'uno della governabilità e l'altro o della democrazia, tema da appartengono governabilidade e da democracia terreno comune. pertencem a um terreno comum. La democrazia A democracia non è solo una democrazia não é só a in democracia rappresentanza, da representação, mas deve ser também uma democracia de si própria. democrazia e governabilità sono complementari. Democracia e governabilidade são complementares. A democracia como representação non è fine a se stessa, não ma è tem um fim para finalizzata si mesma, al mas ela é governo finalizada degli interessi no governo dos interesses in comuns senso democratico. no sentido democrático. La A governabilità governabilidade è un'efficienza é uma di eficiência azione, de ações de ma governo dentro il perimetro di un dentro do indirizzo perímetro politico de um che endereço scaturisce político dalla que se rappresentanza. conclui pela representação. Il concetto di O conceito governabilità de governabilidade può essere però pode ser, no scomposto, entanto, come dividido dire, in tanti altri concetti. em outros In realtà, conceitos. Na nella realidade, maggior parte na dei maior casi, parte dos casos, per para governabilidade, por stabilità. governabilidade a gente entende Ma di quale estabilidade. stabilità? Mas de qual estabilidade a gente está distinguere falando? Vamos distinguir, então, Una stabilità uma estabilidade della compagine da, governativa, da, una stabilità da di vontade governo in senso governativa, proprio. uma E la estabilidade do stabilità governo. di un determinato governo, la De durata um determinado governo, a che duração in de um una forma di determinado governo governo parlamentare e uma è forma affidata de alla governo capacità di un mantenimento parlamentar del patto é confiada di à maggioranza manutenção o do comunque pacto de maioria qualche patto ou di maggioranza em algum che può de anche alguma forma um pacto de maioria evolversi que pode nel se tempo, desenvolver com o tempo, incluindo forças políticas diferentes. Pode ser intesa la entendida essa stabilità estabilidade como uma di classe estabilidade de politica. classe política. Governi che Governos cambiano, que mudam, vedono mas come que eles protagonisti veem como gli protagonistas stessi os partiti próprios o la stessa partidos ou classe politica, a própria classe política non realizzano una e stabilità não di realizam compagine governativa, não realizam a contagem ma governativa, mas realizzano realizam una stabilità di classe politica. uma estabilidade de classe política. Il terzo O tipo di terceiro stabilità, tipo de estabilidade, che secondo me è quello che conta que eu di acho que é più, aquele que conta mais de todos, come dire, eu diria democrazia in como, uscita, è la stabilità como democracia, é a dell'indirizzo politico. estabilidade do endereço político. Non la semplice Não a simples esistenza di un governo, existência de um governo, e realizza quella mas stabilità ela che è realiza aquela importante estabilidade que é importante para tenere viva manter viva uma democracia que é capaz, oltre che di rappresentare, além de representar, anche di também de governar agire. e de agir. In parole povere, Em outras la palavras, stabilità a può tradursi estabilidade anche in una pode se traduzir stagnazione, numa estranheza, eppure ou numa stabilità di estagnação, compagine desculpa, governativa, di stagnazione, uma di estagnação mancanza de di falta azione. de ação. E forse, E talvez, tutto sommato, potremmo dire com tudo che isso, la stabilità a che gente pode interessa in dizer termini que di a governabilità estabilidade e que democrazia interessa em termos non de è tanto la governabilidade e stabilità di indirizzo democracia não é politico, só a quanto estabilidade política, la quanto a capacità capacidade di de far evolvere fazer in maniera desenvolver armoniosa, de maneira senza harmoniosa, rotture, sem un rupturas, indirizzo politico uma che política muta in relazione alle mutate condizioni. limpa em relação della às società. condições da sociedade. Il tema della O tema da governabilità governabilidade certamente seguramente è affrontato in é qualche enfrentado maniera de alguma dalla forma Costituzione pela italiana, Constituição italiana, poiché è definito já que ele é definido attraverso por la meio da forma de governo parlamentar. A dire la verità, Para dizer a il verdade, Costituente o non Constituinte si è molto preoccupato nos preocupou muito em, come dire, vamos dizer, em razionalizzare racionalizar la forma di a forma de governo governo parlamentar parlamentar italiana, e tutto è e affidato tudo alla está dinamica confiado à politica, dinâmica o meglio política, ancora, all'armoniosa vamos dizer, dinamica a politica harmoniosa tra dinâmica Parlamento política e governo, entre parlamento e per meglio governo, dire,
eu diria até entre forças políticas que, no entanto, por um longo período da história italiana, tiveram vamos dizer, um consenso estável, consolidado, e uma relação de proporção bastante estável. Uma evolução lenta, desde 1948 até os anos 90. Não existe dúvida de que apareceu um problema de estabilidade de governo, e principalmente na última parte dos anos 80, na Itália. Qual foi o caminho que foi privilegiado para a realização da evolução de estabilidade? Desde 1993 até hoje. Que caminho que foi escolhido? O caminho da reforma eleitoral. Enquanto que qualquer tentativa de racionalização da forma de governo parlamentar, de estabilização, eu diria, da forma de governo parlamentar, ou não existiu, ou venceu. Um faliu e o outro nem teve. Foram elaboradas propostas, estudos, e ficaram, na maior parte dos casos, nas gavetas das comissões de estudo, das assembleias parlamentares, se não pior ainda, foram engavetadas nas universidades, porque não houve um desenvolvimento disso. Intervir sob o perfil da forma de governo. Não tem uma moção de confiança construtiva. Não tem um reforço dos poderes do presidente do Conselho. E fica, na forma do governo italiano, uma forte ambiguidade da figura do presidente do Conselho. E o chefe do governo propriamente dito, ou é o componente com prestígio, ou ele é um dos componentes da governança. A escolha do constituinte não é clara, mas ela tem uma razão histórica. Na experiência dos 20 anos de fascismo, houve uma transformação de forma de governo parlamentar em uma forma de governo de Estado, de governo ditatorial. Então existia uma desconfiança, um medo de que se pudesse repetir esse problema. Então precisava difundir o poder. O caminho foi retomada a partir dos anos 90 para a estabilização do governo, foi o caminho eleitoral. Desde 1948 até 1992, uma eleição. O sistema eleitoral que foi adotado era um sistema do tipo proporcional. Listas concorrentes, com fórmulas de transformação de votos e lugares no parlamento X. A ela se atribui uma atitude proporcionalista. Era um sistema que previa a possibilidade, por parte do eleitor, de escolher, dentro de uma lista, o sujeito a quem confiar o próprio voto, para quem destinar o próprio voto, o sistema das preferências. E era um sistema de preferências múltiplas, até chegar a 4 preferências. Esse sistema, que a gente pode, só para simplificar, chamar de proporcional, depois eu vou explicar por quê,
in effetti, efetivamente, no âmbito dei primi dos primeiros 40 anos da República, non ha comportato não dei comportou problemi problemas di de estabilidade de classe política. non ha E comportato também não dei comportou problemi, problemas, almeno per un pelo lungo menos por um longo período, de estabilidade de endereço político, mas comportou problemas de ordem de estabilidade de governo. Em poucas palavras, I governi os governos cambiavano trocavam abbastanza spesso, bastante frequentemente. che As faceva parte as del pessoas que personale faziam politico, os políticos que che faziam poi era investito parte delle funzioni di ministro, di como ministros, sottosegretario, subsecretários di Presidente del e presidente do era quello Conselho, era espresso papel da expresso 5 por 5 partidos si sono alternati que se alternavam al governo no con governo com uma com presença uma presença La constante. A presença do partido de maioria relativa per più di 40 anni que in ficou Italia, na Itália la por mais de democrazia 40 anos no poder, que era a democracia cristã. Quindi non possiamo Então a dire gente não che pode il dizer proporzionale, que anzi, que é proporcional. Aliás, um sistema eleitoral, no seu conjunto, é hiperproporcional. abbia generato Ele gerou problemi di problemas de governabilità governança in sé e per sé, por si só e dentro de si, proprio perché agiva justamente porque nell'ambito agia di un no sistema âmbito de um politico sistema político e di un e sistema de um dei sistema partiti de partidos molto forte. muito forte. Con i partiti Os protagonisti partidos della sendo vita protagonistas politica da vida política e da evolução che dal política, que desde 1948 1948 até fino al 1992 1992 ha visto viu una sua uma evoluzione evolução, dal assistiu uma centrodestra, evolução noi lo dimentichiamo in do Italia, centro-direita al centrismo ao centro, ao centrismo, fino al até centro-sinistra o centro-esquerda, che escludeva il Partito excluindo o Comunista, Partido fino Comunista, ai governi até os di governos de solidariedade nacional, andando nell'ultima fase e chegando verso na un última fase, centro-sinistra, num come dire, centro-esquerda evoluído, com uma clara marca sinistra de uma esquerda ocidental, social-democratica, social-democrática, alternativa à esquerda nelle sue normal, origini aveva un forte que legame nas suas com o origens tinha comunismo reale, uma il forte Partido ligação com o comunismo. Quindi un sistema che Então, ha um saputo, sistema que soube, diciamo, vamos dizer, assegurar uma dinâmica também política com uma harmonia. Desde 1993 em diante, a estrada que a gente toma é aquela de uma tentativa de assegurar uma estabilidade da governança, do governo, por meio da via eleitoral. E eis que, desde 1993, na Itália se adotou um sistema majoritário de 3/4 para 1/4 de lugares assinalados proporcionais. E pela primeira vez na Itália se realiza o sistema da lista bloqueada. É um sistema de 3/4 de maioria. Então, fortemente majoritário. É um sistema majoritário com collegio uninominale que adota a fórmula cioè a maggioranza de maioria simples. E é um sistema fortemente majoritário pelo ponto de vista dos 3/4, com aspectos regulares. Ele realiza, se vocês querem pensar nisso, maior reconhecimento dos candidatos desse colégio uninominal majoritário e realiza uma forte ligação de 3/4 daqueles que serão os deputados e senadores eleitos justamente no sistema majoritário ou no território. É um tema muito importante.
mentre nella enquanto parte que na parte proporzionale proporcional si realizza se realiza bilanciando quella territorialità del balançando a voto territorialidade do voto, un'espressione uma expressão política de caráter nacional. Questo sistema Esse non dà gli sistema esiti não dá di stabilità uma auspicati, estabilidade esperada, così come non lo fa assim il como sistema che nel não 2005 acontece no tenta sistema que em di, 2005 tentou, per altra strada, por outros di caminhos, realizar un principio princípio maggioritario de un realizar effetto maggioritario. aquele pleito majoritário. Perché io ho cercato di prendere un Eu appunto, tentei in questi pegar ultimi umas 20 anotações. anni Nesses últimos 20 anos, succeduti al governo sucederam no governo, houve uma sucessão 9, 10, ben 10 de governi, 10 governos, un governo ogni 2 anni. governo a cada 2 anos. Dire che si è Dizer realizzata que una se stabilità realizou uma estabilidade, non mi sembra che si não me possa parece que a gente possa dizer que isso é né di estável, compagine nem governativa de governança né tantomeno e muito di menos indirizzo de politico. orientação política. Salto qualche cosa. Ele vai pular umas partes. Ma io vorrei che Mas eu riflettessimo gostaria que su a un gente aspetto. refletisse sobre um È aspecto. essenziale oggi É essencial refletir hoje e classificar o sistema eleitoral e raciocinar em termos eleitorais majoritários em vez de proporcionais. Ou então a gente não pode pensar que a doutrina politológica já adotou un altro um metro outro método para come medir dire, la compatibilità di un a sistema compatibilidade elettorale no in un sistema sistema democratico. eleitoral Quello num sistema della democrático, que é aquele analisi da complessa análise degli complexa effetti del dos sistema efeitos do elettorale. sistema eleitoral. L'effetto di O esclusione efeito de exclusão è un effetto di é um esclusione, efeito de è un exclusão, effetto é um che può efeito essere que pode ser funzionale alla funcional semplificazione del sistema para politico. o sistema Ad político, esempio, como una por bassa exemplo soglia di accesso. baixo limite de acesso. L'effetto di O efeito distorsione de distorção, è vero. é Per verdade. quanto ci riguarda, No que nos diz il voto è respeito, uguale in o voto entrata. é igual, Ma l'effetto distorsivo mas che o efeito moltiplica distorsivo il- que multiplica l'efficienza a eficiência della da produzione di una produção de uma rappresentanza representância è un política tema é um che è stato tema posto que foi anche, colocado oltre também, che dalla giurisprudenza além straniera, ma anche in pela Italia. jurisprudência brasileira, na Itália também. L'effetto premiante. É um efeito Premiante per premiante. chi? Por quê? Per un governo, Para um governo, per le forze para maggiori, as forças per maiores, una para coalizione, uma coalizão, sono cose diverse. são coisas diferentes. Perché il principio Porque maggioritario in sé o princípio non è un majoritário em si principio não é um di- princípio che realiza realizza un premio di necessariamente governabilità, um prêmio de governabilidade. prêmio de maggioranza. Ele realiza um prêmio de maioria. che sia chiaro, dà Fique qualcosa in claro, più, ele dá alguma coisa a mais, creando una maggioranza criando artificiale uma che non maioria esiste artificial que não existe in un paese. num país. Soprattutto questo diventa Principalmente isso evidente fica nella misura evidente in cui na medida le em proposte que as politiche, propostas políticas storicamente historicamente radicate, quindi le radicadas, culture politiche, as culturas non políticas, sono due que não são só duas, che si que se possono podem individuare identificar sull'asse destra-sinistra. na esquerda ou Un na asse direita. destra-sinistra che ha un Uma linha inizio esquerda e storico, la direita rivoluzione francese, que vem e come tutte da le cose Revolução umane, Francesa. potrebbe avere una fine. Isso também poderia ter um fim. Salto qualche cosa. Vai pular umas partes. Il tema quindi che ci O dovremmo tema porre que a è gente quale se sistema coloca é proporzionale, qual o sistema proporcional, qual sistema majoritário, con quali effetti com di quais esclusione, efeitos de con quali exclusão, effetti com di quais esclusione, efeitos de con quali effetti premianti, e premiados, proprio per realizzare para a la gente rappresentanza entender e governabilità, o meglio ancora, la governabilità nel diferenciar contesto representância e di un ordinamento governabilidade democratico. numa ordenação, numa C'è democracia. un dato Tem um dado importante. importante. Negli ultimi Nos 20 últimos anni 20 anos, italiani,
italianos, nei quali nos sono stati quais adottati foram effetti adotados maggioritari, efeitos si majoritários, può dare a una gente pode lettura fazer uma anche leitura di também tipo do economico. tipo econômico. Come tutti voi Como todos sapete, vocês sabem, esiste un existe approccio di tipo economico uma ai sistemi elettorali. uma abordagem Norte-americano. no sistema eleitoral do tipo Il americano. dato è chiaro. Mas Negli fica ultimi claro, 20 nos anni, últimos 20 anos, l'andamento del o sistema andamento elettorale do sistema raffrontato eleitoral all'andamento del PIL è drammatico. é dramático. Negli ultimi 20 Nos anni, últimos 20 anos, o o sistema eleitoral majoritário, por uma única causa, aquela que gera o declínio italiano, il PIL italiano o PIB ha italiano oscillato tra più oscilou 0, entre e 0, meno. e menos 0, Il maggioritario o non ha majoritário quindi não tem, portanto, prodotto não tem una produzido indirizzo politico uma política progressivo progressiva in Italia. na Itália. In generale, Em geral, il maggioritario o majoritário riproposto que foi in questi reproposto giorni nesses dias in na Italia Itália, ultimamente na Itália, con una com uma maggiore maior efficienza eficiência per la formazione pela formação di una de uma maggioranza, come maioria, potremmo dire noi, como a gente stabile, diria, estável, ha un effetto tem um sicuramente. efeito, seguramente, Ha un effetto tem um efeito conservativo conservativo del sistema do politico sistema político esistente, que existe dello hoje. status quo. Soprattutto se è un Sobretudo maggioritario se che conosce é due um effetti majoritário que conhece contemporaneamente. dois efeitos Primo, contemporaneamente. effetto di Primeiro, esclusão. o efeito de exclusão, La soglia di sbarramento a fino limite de all'8% barragem prevista nella proposta prevista na per ora in proposta discussione, que está nella agora em proposta discussão per un singolo partito por um único partido è una soglia altissima. é um limite altíssimo. Eu não me lembro quem ontem estava falando que na Grécia tem uma coisa parecida, ou na Turquia talvez. Acho que foi na Siamo Turquia. paesi, la São, Turchia, foi na Turquia. borderline São países rispetto borderline em all'ordinamento relação democratico. à democracia. È un effetto E é um efeito distorsivo molto forte muito grande del voto do a voto favore em di chi favor de raggiungerà quem alcançará o conseguirà meglio ou ancora conseguirá il o prêmio da maioria. Il discorso è molto O discurso é complesso muito complicado, poiché il sistema já que italiano o sistema è italiano congegnato está sul integrado premio ad una a um prêmio, está ligado a um prêmio, coalizione. a uma coalizão. in realtà Na nei confronti di realidade, un em partito relação singolo a che um fa parte único della partido coalizione, que faz il parte da premio coalizão, di o maggioranza prêmio de è maioria molto é più alto muito di mais quello alto della do que legge aquele stabilisce. que a lei estabelece. Per effetto della Para sottrazione efeito, dei voti por causa da subtração de votos, conseguiti da que piccoli partiti conseguidos por pequenos della coalizione, partidos da coalizão, vengono esclusi que dalla são excluídos distribuzione da distribuição dos lugares. È un effetto É um premiante efeito che, premiante voglio dire, e mi sento di dire, e è un effetto eu acho que é distorsivo um efeito distorsivo del voto. do voto. I metodi Os proporzionali métodos proporcionais, in generale em geral, sono caratterizzati da são che cosa? caracterizados por o quê? Da un effetto Por um inclusivo. efeito inclusivo. Ma io direi Mas eu diria che i metodi que os proporzionali métodos in proporcionais, generale, e de se ne forma contano geral, 150 nel que a mondo, gente tanto conta per mais ou menos 850 no mundo, permettono una permitem uma evoluzione evolução del quadro do quadro político. Permettono una Eles evoluzione permitem del uma quadro evolução do quadro político. Se é uma instância política nascente que está si nascendo affaccia e ela in Parlamento ela encara o è parlamento, perché esiste e porque existe um um sistema sistema do tipo proporcionale, proporcional, che può avere anche que também delle pode soglie ter ragionevoli di limites esclusione. razoáveis de exclusão,
Mas se for um sistema de fortes efeitos majoritários, atenção, ligados também a altos limites de exclusão, ele se torna um sistema hipermajoritário, porque o limite de acesso e prêmio de maioria são ambos elementos que reforçam a atitude majoritária. Os efeitos majoritários e a desproporcionalidade. A adoção de um método proporcional não necessariamente produz a fragmentação. A gente não pode ignorar que a doutrina politológica distingue o multipartidismo exasperado e o multipartitismo moderado. As leis de Duverger, que são também conhecidas como generalizações, são objetivamente leis inspiradas por uma preferência majoritária. Mas tem uma bela diferença entre multipartidismo exasperado e multipartidismo moderado. Por exemplo, como tem na Áustria. Então, a minha reflexão é essa. Se a democracia quer manter a sua legitimação, ela tem que seguramente ser deve ser de representância, mas também tem que ser uma democracia que conduz a representância para uma política harmoniosa e dinâmica. Mas ela não pode se basear num sistema eleitoral conservador, até o ponto de ter que aceitar o preço altíssimo das exclusões e de distorções do voto. Se a gente pensar assim, na Itália, somos poucos na Itália que pensamos assim. Agradeço ao professor Pierangelo Grimaldo por nos apresentar aspectos políticos do governo italiano e da sua democracia e como assegurar a governabilidade. Ter essa noção do jogo político italiano, da sua evolução legislativa, do seu sistema eleitoral, da sua estabilização ou não estabilização política, acrescenta muito à nossa discussão brasileira sobre esses temas e, com certeza, contribui para a evolução brasileira, especialmente nesse momento de transformação legislativa que passamos. Com certeza, a harmonização da política é uma luta nossa, uma busca nossa, e eu acredito de todos. Enfim, então, muito obrigada pela sua apresentação, foi muito valorosa. Agora eu passo a palavra ao professor doutor Jorge Alejandro Amaya para sua exposição a respeito da democracia e governabilidade. Buenos días. Bom dia. Bem, antes de tudo, preciso fazer um agradecimento à Escola Judicial Eleitoral por essa jornada feita na figura do seu diretor, o doutor professor Marcelo Pellegrino, e também, é claro, tenho de fazer um agradecimento ao Marcelo Figueiredo, um grande organizador também e colaborador nessa jornada de uma cidade tão maravilhosa como é Florianópolis, um pouco argentina cada verão também. Vamos mudar para o Messi aqui, para o Mundial, para a Copa. A verdade é que o tema da democracia e governabilidade é um tema muito apaixonante, e principalmente para os argentinos, que de alguma maneira nós navegamos da maneira contrária no mundo democrático constitucional em muitos aspectos. No primeiro dia, os professores italianos nos explicaram, em função da crise política, econômica, que atravessa a Europa e, logicamente, também a Itália, eles nos explicavam a necessidade de fomentar a maioria
para tentar consolidar a governabilidade. Eu pensava, às vezes, de que maneira muitos devemos caminhar em caminhos diferentes para chegar ao mesmo objetivo. Nós, os argentinos, já faz muitos anos estamos tentando ver como limitamos a questão das maiorias para tentar justamente preservar a governabilidade. Isso, de alguma maneira, não é porque a nossa democracia recuperada desde faz, sei lá, 30 anos, esteja ameaçada novamente pelas interrupções institucionais que teve na década de 60 e na década de 70, principalmente. Na realidade, a partir da década de 30, mas com mais intensidade nos anos 60 e 70, como afetou toda a América Latina. E não essencialmente porque a democracia argentina derivou a partir do seu exercício no que chamamos da afetação de alguns dos inimigos íntimos da democracia. E, neste caso, acatou fortemente o populismo. O populismo no debate da atividade democrática se pertence como modelo de democracia ou não é um modelo de democracia com independência disso. E o populismo entendido como políticas demagógicas de responsabilidade fiscal ou o populismo entendido como o entendia um dos principais ideólogos dos últimos anos dos governos da Argentina, que acaba de falecer de um infarte no dia de ontem, na cidade de Sevilha, quando estava dando uma conferência em Mesturacló, ou seja, populismo como reação justamente contra o institucionalismo e o constitucionalismo, atacando o constitucionalismo de ter, de certa forma, consolidado nos textos constitucionais o privilégio de alguns setores sobre outros que foram naturalmente excluídos, para o qual temos de dividir a sociedade em um enfrentamento entre os patriotas e os antipatriotas, em geral, as mudanças constitucionais necessárias. Isso não é somente uma retórica acadêmica, isso a gente vê continuamente em muitos países latino-americanos, dos quais a Argentina é um bom exemplo, pelo menos nos últimos 15 anos. E para compreender, me parece um pouco o porquê estamos tão preocupados de limitar o majoritarismo justamente para tentar preservar uma extensão da governabilidade democrática da Argentina. A pessoa tem de conhecer o Víctor Ibáñez Rosas, que ele explicou a diferença muito clara entre o sistema político e o regime político. E eu acho que temos de entender o nascimento do sistema político argentino e entender o exercício da derivação que fez esse sistema político no regime político. A Constituição Argentina de 1953 é uma Constituição que teve como fonte o projeto de Constituição suíça, do Pellegrino Rossi, principalmente a Constituição americana, a Constituição da Filadélfia de 1787, e as ideologias ou as ideias de um dos principais pais fundadores do modelo argentino, que foi Juan Bautista Berda, em seu projeto de Constituição. O modelo principal tomado foi a Constituição norte-americana. E a Constituição norte-americana, de alguma maneira, desenha o modelo argentino, projeta o modelo argentino, menos no Poder Executivo. No desenho do Poder Executivo, a Constituinte de 53 adota as propostas de Juan Bautista Berda, que queria, de alguma maneira, uma monarca republicana para a Argentina. É claro que, justificado por razões históricas e a grande extensão daquele momento, a grande desintegração do país naquele momento. O certo é que o presidente argentino é um dos presidentes, em relação às competências constitucionais, mais fortes que existem na América Latina. O presidente argentino sempre, em princípio, tentou fazer, de alguma maneira, com que fosse limitado, seja através da ação da Corte Suprema de Justiça ou através da reforma que, eventualmente, poderia ser produzida na Constituição. Mas, como uma ironia do destino, a reforma mais importante que tem a Constituição argentina parece, claro, recuperada da democracia no ano de 1994. E uma das bandeiras políticas e jurídicas dessa reforma foi justamente a atenuação do sistema presidencialista. Eu digo que foi uma ironia porque justamente
tudo que aconteceu foi o contrário. Hoje a gente tem presidentes ou presidentas muito mais fortes do que tínhamos antes de 94. Por quê? O efeito foi contrário. Porque a reforma constitucionais também dependem da implementação política, logicamente dos operadores políticos, de como, de alguma maneira, funciona a coisa, digamos, o regime político. E aí o presidente argentino, para que vocês tenham uma ideia, isso é estatístico, 84% dos projetos legislativos ou das leis que são sancionadas no parlamento são iniciativas do presidente. Ou seja, o presidente não só está na Argentina, abarca as funções executivas, mas ele também abarca as funções legislativas. O presidente argentino tem a capacidade co-legislativa, uma grande diferença com o modelo norte-americano, logicamente. O presidente argentino tem a capacidade de veto, o presidente argentino tem a capacidade de regulamentar as leis, o que significa, às vezes, um veto encoberto, porque se não há regulamentação, eles não entram em vigência, em funcionamento. O presidente argentino tem a capacidade de editar decretos em função de legislação delegada, feito pelo Congresso. O presidente argentino decreta decretos de urgência, muitas vezes sem a necessidade realmente de urgência. Então, isso faz com que o sistema político argentino tenha derivado de um presidencialismo férreo, digamos, um presidencialismo estrito, que, além disso, se combina a um sistema de partidos preponderante ou hegemônico a partir de um partido privilegiado da cena nacional que acontece aproximadamente há 50 anos, ou seja, um partido que é tido um modelo hegemônico, como foi em algum momento, o PRI no México. Então, essa combinação de partido hegemônico e, ao mesmo tempo, hiperpresidencialismo leva naturalmente a que a eleição do primeiro termo presidencial, que se renova cada vez mais, na verdade, que se configura, onde se configuram as câmaras que capturam a presidência, quem atura o executivo, também tem a ampla maioria das câmaras do Congresso na Argentina. Isso é histórico, pelo menos nos primeiros anos de governo. Isso faz com que seja inevitável, a partir do princípio da disciplina do voto tão imposta nos últimos anos, que o condutor, o presidente, que além disso é o líder político, logicamente não só do governo, mas também do partido majoritário, tenha condução plena e caia num majoritarismo absoluto. Realmente, a situação em condução política faz com que, na Argentina, o partido hegemônico e o presidente ajam em tandem, desvirtuando a natureza própria do poder legislativo de controle sobre o executivo. Isso nos leva a que o clássico princípio de divisão de poderes, que não é um conceito logicamente unívoco, e sim um conceito multívoco, porque não podemos pensar em um funcionamento de divisão de poderes na Europa exatamente igual à América, mas o certo é que o princípio clássico da trilogia, executivo, legislativo e judiciário, se redesenha e chegamos ao sistema atual de divisão de poder político versus poder unidirecional. O poder político que atua em tandem, em conjunto, e o outro poder que tenta, de alguma maneira, através da ferramenta de controle de constitucionalidade, colocar algum tipo de limite. E o poder político que permanentemente tenta ingressar na gestão do poder judicial e na seleção através de leis distintas e petições para justamente tentar pressionar e comprometer o poder judiciário nas suas bandeiras políticas. O que aconteceu com a democracia na Argentina? O que aconteceu com o modelo ou os modelos de democracia? A primeira democracia, claro que não fala de um só modelo de democracia. A gente pode falar da democracia no singular, desde a perspectiva do voto, e nisso a Argentina teve uma política pró-voto realmente muito ativa. Hoje na Argentina, votam não somente, por exemplo, as pessoas que estão presas, que geralmente são excluídas do processo eleitoral, mas também as pessoas condenadas, com condenas fixas,
Recentemente, a Corte Suprema e o Supremo Tribunal da cidade de Buenos Aires acabam de declarar a inconstitucionalidade de um dos artigos do Código Eleitoral que proibia justamente, que excluía do padrão as pessoas presas e condenadas, com condenação firme. Mas há um princípio pró-voto, há uma atitude realmente de fomentar e de garantir os direitos políticos ativos em relação aos direitos passivos. Há uma jurisprudência um pouco mais limitante que pode chegar a confrontar com o que foi decidido nas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o professor Pixolo também descreveu, principalmente nos últimos, na Mendoza com Venezuela. O certo é que não está tão bem garantido. Por isso, nós nos preocupamos muito, de alguma maneira, de garantir os direitos políticos ativo e passivo, mas estamos, às vezes, esquecendo da preservação, principalmente nos sistemas presidencialistas, que devem ter os direitos políticos dos representantes. Ou seja, como se garante o exercício dos direitos políticos do cargo representativo? Esse é um tema que, muitas vezes, está vinculado à edificação, a maior parte das vezes, a edificação da decisão pública no Congresso, a edificação da decisão pública do Estado, e muitas vezes em sistemas fortemente majoritários como os que estou descrevendo, a minoria política se relega normalmente ela é relegada a um papel só discursivo, mas não é permitida ter ferramentas constitucionais legais para poder, de alguma maneira, integrar essa vontade política e essa decisão política. A democracia na Argentina, em termos gerais, não foi nomeada na Constituição de 1953. A Constituição de 1953 não tem nenhuma referência, nenhuma terminologia à democracia. Não porque não se conhecia, óbvio, mas sim porque se seguiu um molde americano. E o molde americano, justamente, buscava a governabilidade através da representação. Ou seja, o termo democracia era um termo geral do Estado. A democracia naquela época, nos Estados Unidos, no forte enfrentamento entre os jeffersonianos e os madisonianos, principalmente, justamente o triunfo ideológico dos conservadores e da Constituinte da Filadélfia faz com que o termo democracia, identificado com a facção, identificado com a irreflexão, identificado com a grande maioria, era vista como um atentado à governabilidade. Então, a necessidade de fazer um desenho institucional que, de alguma maneira, passasse também pela representação e deixasse a terminologia da democracia controlada, de agir, por exemplo, a bicameralidade e, finalmente, o controle da constitucionalidade nas mãos dos juízes. Tema que, como todos vocês sabem, está em forte discussão nos Estados Unidos neste momento, a partir de uma onda muito forte chamada de constitucionalismo popular. O certo é que a Constituição argentina reproduz isso, não nomeia democracia. Esse termo aparece pela primeira vez no ano de 1957, com a introdução dos direitos sociais, e sim aparece, logicamente, depois com a reforma de 94, plenamente, digamos, inserta a partir de mecanismos justamente e claramente democráticos. Mas o certo é que, historicamente, o modelo de democracia argentino passou de ser um modelo orgânico, como o do constitucional, mas além das variantes sociais, liberal ou participativa que possamos ter, a ser um modelo fortemente populista, fortemente, primeiro, de alguma maneira, uma lição aos modelos populares, que foram refletidos nas constituições da Europa do Leste, antes da queda do Muro de Berlim, e, posteriormente, a partir de ter capturado grande parte do setor político, do setor acadêmico, do setor social também, esse interesse pelo modelo populista implementado em alguns países latino-americanos e tentando implementar também o modelo argentino, tentando ser implementado o modelo argentino. Então, a democracia argentina foi debatida em dois grandes modelos: o modelo orgânico, o modelo clássico, o modelo institucional, o modelo constitucional, versus um modelo que teria algum critério de tensão com o constitucionalismo, que era um modelo populista, um modelo também com uma vertente eleitoral, da qual falava Luca Messetti no início da apresentação.
Como dizia Pirágilo, o princípio majoritário não é garantido. O melhor exemplo dos senhores na Argentina, faz 30 anos recuperamos a democracia. 3 crises econômicas, institucional, social e profunda, faz 30 anos, uma a cada 10 anos. 1989, 2001, e agora estamos começando em um processo de uma nova crise. 40% de inflação prevista para esse ano. O majoritarismo não é um sinônimo de garantia de governabilidade. Isso, sem qualquer dúvida. Quais podem ser as soluções? Isso depende muito, como dizia o Victor Ibáñez, do funcionamento do regime político que está atado essencialmente também a um tema cultural. Mas o certo é que, se tanto se falou aqui, por exemplo, de um dos princípios da democracia, um princípio do modelo democrático, é essencialmente o pluralismo em todo o sentido da palavra, o pluralismo político, obviamente, também. Isso tem sido, de alguma maneira, destacado por um modelo europeu de direitos humanos, o caso Hansen, o caso Partido Comunista Turco e por aí vai, ha sido fortemente destacado por todas as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, vinculado com a análise de direitos políticos que descreveu de Solo. E se o pluralismo é, então, uma das bases para considerar um modelo democrático, evidentemente, a identificação de uma decisão pública, a decisão política dentro da democracia, tem de integrar tanto os votos da maioria como os votos de minoria nessa decisão. Ou seja, quanto maior reflexo do universo dos cidadãos de maiorias e minorias esteja identificado justamente nessa decisão política, podemos dizer que será uma decisão mais democrática. E, nesse sentido, não estou negando o funcionamento da regra da maioria, claro, que, obviamente, continua sendo o mecanismo mais eficiente para a tomada de decisões. O que eu estou dizendo, e também não estou pregando nada governo de minorias, não, mas o que eu estou dizendo é que, digamos, que tem melhor qualidade democrática a edificação de uma decisão pública a partir de uma democracia de consenso, a partir de uma democracia que permita a incorporação não só da vontade ou do voto majoritário, mas também da vontade ou das distintas minorias que hoje integram uma sociedade moderna, uma sociedade democrática. A característica justamente da sociedade global que nós vivemos é justamente a diversidade cultural, a diversidade sexual, a diversidade política. Nesse sentido, me parece que talvez um tema que não tenha sido tratado suficientemente dentro do presidencialismo, e sim tratado no parlamentarismo, é justamente o papel das minorias políticas. Ou seja, qual é o papel da minoria política no marco de um sistema fortemente majoritário? Eu acho que, se a gente pensa na minoria política, se ela tivesse um papel de institucionalização na decisão pública, se pudéssemos gerar regras e otorgá-las a minorias políticas, já seria um papel de um sujeito coletivo, atribuindo, então, faculdades ao modelo do estilo de Westminster, por exemplo, ou seja, um papel ao estilo português, ou seja, otorgar determinadas faculdades num sistema multipartidarismo, de faculdades de controle, faculdades que permitam integrar a decisão política, forçar a negociação, gerar interregnos e, ao mesmo tempo, ter outras ferramentas, como ferramenta que me parece muito interessante, que tem o Brasil a favor das minorias políticas, controle de constitucionalidade, justamente que na Argentina não tem. Eu acho que nós poderíamos introduzir modificações constitucionais legais e, de alguma maneira, equilibrar esse forte majoritarismo que tem em alguns países e que a Argentina dos quais a Argentina é realmente um bom exemplo. Eu acho que já não podemos pensar em um princípio de soberania popular homogêneo. Já não podemos pensar em um princípio de soberania popular integrado sob a ficção, de alguma maneira, de que a maioria representa o povo. Hoje, o princípio de soberania popular, se de alguma maneira analisamos coerentemente com o princípio de pluralismo, ele nos diz que, evidentemente, tanto a maioria
quanto à minoria, têm a mesma base de soberania popular. Ou seja, o povo é tanto a maioria como a minoria. E a decisão da maioria e da decisão da minoria são parte, tem a mesma legitimidade da soberania popular. Como diz Giovanni Sartori, qual é a razão moral ou de fundamento importantes jurídicos pelos quais, em uma Assembleia de 100, o voto de 51 é mais importante que o voto dos 49 restantes? Eu acho que isso é um tema complexo, sem dúvida. Essas propostas ou essas análises em função de tratar de institucionalizar as minorias políticas no marco de um sistema fortemente presidencialista e hegemônico é um tema pouco debatido, mas me parece que esse é um tema que vale a pena analisar, particularmente na América Latina, porque acho que, no fundo, a sociedade deve entender que as maiorias e as minorias são duas faces da mesma moeda. Muito obrigado. Agradeço ao professor Dr. Jorge Alejandro Amaya por dividir conosco o seu conhecimento sobre essa rica experiência argentina a respeito de democracia e Constituição e a forma